Então, nós estamos dando, né, início nesse primeiro simpósio e nós vamos estar falando hoje um pouquinho sobre intervenção neuropsicológica na descalculia com base no perfil cognitivo, né? Eu sou Cleudia Fernandes, sou neuropsicóloga e de formação em psicologia eu tenho mais de 23 anos e de neuropsicologia mais de 9 anos, né? Então, eu já consegui adquirir aí uma bagagem muito boa para dividir essa bagagem com vocês que estão presentes aqui na nossa sala. Então, a primeira questão que eu quero trazer aqui é a descalculia. Ela é uma dificuldade, ela é um transtorno ou é uma ansiedade matemática? Ou essas coisas estão envolvidas nesse processo? Porque a descalculia hoje está se tornando é, um dos transtornos, né, muito presente na mídia e que já tem uma boa divulgação, mas eu acho que esse espaço aqui é um espaço interessante para que a gente possa discutir um pouco mais, porque eu sei que dentro dessa sala nós temos vários professores, temos psicólogos, né? E é importante para a gente compreender um pouco mais o que vem a ser descalculia. Quando a gente fala em descalculia, nós estamos falando de baixo desempenho em cálculos matemáticos. E quando um aluno ou uma pessoa apresenta esse baixo desempenho em cálculo matemático, a primeira questão é: será que esse baixo desempenho está envolvendo somente uma dificuldade? Quando a gente fala em dificuldade, nós estamos falando do amadurecimento do cérebro desse indivíduo, dessa criança, desse adulto, e à medida com que esse cérebro vai fechando ali suas janelas de maturação, às vezes a criança está no início do ano, ela não está tão madura para compreender a lógica matemática. Passa-se alguns meses, o cérebro entra na fase de amadurecimento e então ela passa a compreender melhor a lógica da matemática. Então, essa dificuldade é só uma dificuldade no trânsito de maturação do cérebro dessa pessoa, né? Ou, às vezes, ela está passando por uma questão emocional, afetiva, difícil, está desmotivada, não está mais prestando atenção na aula, e por isso ela está tendo dificuldade de compreender, porque ela não está atenta a. Então, essa dificuldade ela é passageira, ela é momentânea, né? E também tem aquela questão da dificuldade por falta de acúmulo de conhecimento. E a gente sabe também que a matemática envolve isso. Você precisa de um conhecimento prévio para que depois você possa caminhar para o aumento da lógica, a dificuldade dessa lógica matemática. E às vezes a criança ou o adulto tem um déficit nesse conteúdo, e então ele apresenta dificuldade por déficit de conteúdo. Não envolve nenhuma habilidade cognitiva dessa pessoa, mas sim a falta desse conteúdo básico, né? Então, a gente sabe que isso está muito presente. Então, em síntese, a dificuldade ela é momentânea e ela tem uma ação de imediata que pode produzir, sim, um atendimento psicológico, um reforço, um auxílio, uma estimulação cognitiva dessa criança. Então, ela vai superar essa dificuldade e daqui a um tempo ela consegue acompanhar. Ah, eu tive um pouquinho de dificuldade na quarta série, mas depois que fechou o ciclo da quarta série, passei a não ter mais dificuldade com cálculos matemáticos. Então, nós estamos falando desse baixo desempenho envolvendo somente uma dificuldade. E nós temos também outra questão, que é a ansiedade matemática. A ansiedade matemática, o que é isso? Geralmente, quando a criança ou o adulto, né, ou a pessoa se envolveu com algum tipo de estresse, com exposição social na sala de aula. Antigamente nós tínhamos muito isso. Eu sou da geração que a gente tomava bolo na mão se a gente errasse tabuada. A gente, às vezes, quem errasse colocava um chapeuzinho de burrinho, né, e ficava no canto da sala, as crianças faziam chacota. Então, às vezes, a gente experiencia algum momento ali no decorrer da nossa vida, na nossa experiência, e a experiência nos coloca numa situação de alto grau de estresse. E isso vai gerar na gente muita ansiedade.
E, muitas vezes, a dificuldade que a pessoa está apresentando ali em relação à compreensão do conteúdo matemático está muito mais por conta da ansiedade aumentada, e quando a ansiedade ela passa do limiar de alta performance, ela passa, então, a desorientar, desgovernar o nosso funcionamento cerebral. A gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, de forma desorganizada, desordenada, e essa ansiedade ela vai produzir essa desorganização interna. E quando a pessoa está sendo exposta ao conteúdo matemático e que ela tem crenças negativas dela mesma, dizendo que ela é burra, que ela não vai conseguir, que matemática é muito difícil, essa ansiedade só vai aumentando e ela não tem nenhum problema nas habilidades que compõem a capacidade do indivíduo de manobrar os cálculos matemáticos. Mas a ansiedade, ela bloqueia ou ela dificulta a compreensão. Quem nunca ouviu alguém falar assim, professora, eu fui fazer a prova X, chegou lá, me deu um branco, e eu estudei, me esforcei, mas, infelizmente, no momento em que eu fui fazer a prova, me deu branco, eu não conseguia lembrar nada. Nós estamos falando de ansiedade matemática, nós estamos falando aí de uma relação de insegurança da parte dessa pessoa diante do desafio matemático. Que também a ansiedade matemática é uma coisa que nós podemos intervir através do tratamento psicopedagógico também, mas principalmente no psicológico, né? Então, nós temos hoje, dentro dos consultórios, técnicas de controle de ansiedade, enfrentamento do pensamento negativo, averiguação de crenças, né? Reprogramar a forma, alguns esquemas de estudar. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que foram submetidas à avaliação neuropsicológica aqui no consultório, e que essas pessoas são concurseiros, essas pessoas são alunos que estão estudando para fazer medicina na UFBA, na Baiana, e eu tenho trabalhado muito com eles quando eles vão estar diante da prova, né, iniciar o processo da prova, eles têm uma tendência a entrar no estado de urgência. Esse estado de urgência é aquele momento em que você fala, não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu preciso fazer. E eu oriento a todos os meus pacientes daqui. Entrou no estado de urgência, para o que você está fazendo, fecha os olhos, respira, deixa o batimento cardíaco voltar ao normal, começa a organizar seus pensamentos, dizendo, calma, eu farei o possível, farei o necessário, me preparei e vou fazer, sim, uma boa prova. O tempo vai dar, sim, porque eu já fiz um esqueminha de preparação de quanto tempo eu posso gastar com cada, cada exercício, e está tudo dentro do combinado. Então, faça o bloqueio, feche os olhos, respira fundo, tira essa ansiedade, não só na matemática, mas também para as outras coisas, porque é a mesma coisa, tá? E com isso, o indivíduo volta a se centrar novamente e começa a executar a prova com maior proficiência. Por quê? Porque quando a ansiedade matemática ataca o indivíduo na hora de executar as tarefas, o cérebro identificar coisas simples, compreender coisas simples. Aí, depois que passa a prova, que você vai fazer uma releitura da sua tarefa, da sua prova, né, da sua atividade, você vê, meu Deus, por que que eu errei isso? Era uma coisa tão simples, como é que eu não vi isso? Porque você estava mobilizado de uma forma negativa, porque a ansiedade estava em demasia. Em vez dela te ajudar, ela foi desorganizar você. E lógico que a dificuldade também pode estar presente na construção dessa ansiedade da matemática, tá? Agora, tá, então o que diferencia essa dificuldade, ansiedade matemática do transtorno de aprendizagem chamado descalculia? O problema é que a descalculia, ela é uma dificuldade
em algumas habilidades cerebrais e que essa pessoa tem dificuldade de manejar cálculos de forma mental. E a gente vai ver com um pouquinho mais de propriedade, né, no termo de conceito de descalculia, para que vocês possam perceber a diferença em relação a isso. Agora, eu quero que a minha sala, né, as pessoas que estão aqui presentes, fique atento ao que eu vou mostrar agora. Porque, para mim, esses dados que eu vou trazer para vocês são dados extremamente alarmantes com relação ao desempenho matemático. Vou trazer para vocês aqui, para que vocês possam ter uma noção do que é a dificuldade matemática, o que é a ansiedade matemática dentro das amostras e a amostra de descalculia. Eu fiz um estudo aqui, nós entramos no site do QEDU e ali eu fiz uma análise, né, para ver a proficiência dos alunos em relação à matemática. Então, nós temos aqui, nos anos iniciais, matriculados fazendo o quinto ano, 804.975 alunos. E o QEDU fez uma análise da prova do IDEB, né, a prova Brasil, e nós temos aqui um alarmante de 78% dos nossos alunos, de 804 alunos, 78% desses alunos, eles, 42% dominam o básico e 36% têm pouquíssimo conteúdo matemático. Então, são alunos do quinto ano. Que isso corresponde a 625.880 alunos. Isso, quando a gente pensa em números, são cidades, tá? São cidades aqui do interior da Bahia. Essas cidades inteiras, uma cidade inteira de alunos que não consegue dominar a matemática. Sendo que 36% são 289 alunos, 42%, 338 mil alunos não dominam matemática. Em contrapartida, 193.194 conseguem ter um aprendizado adequado e 4%, 18% adequado e 4% acima do esperado. Então, para vocês verem que é um dado alarmante. Quando você faz uma comparação, embaixo se compara com a proficiência, né, do aluno como um todo no Brasil, e que não é muito diferente, para vocês verem que é uma amostra muito parecida, né? No Brasil, nós temos aqui 25% com mais 39%, nós temos aqui 64% dos alunos do Brasil inteiro não dominam matemática. Isso, para mim, é um dado extremamente alarmante. Isso aqui é porque nós estamos nos anos iniciais, que ainda tem um melhor indicador. Agora, quando a gente fala de descalculia, que são crianças e adultos com dificuldade de manejo de cálculos matemáticos, nós estamos falando que nós temos aqui, dos 804.975 alunos matriculados aqui na Bahia, 40.248 alunos, esses alunos têm descalculia, eles são descalcúlicos. Então, para vocês verem que nós temos aqui, dentro do nosso estado, uma cidade de pequeno porte, cheio de pessoas com muita dificuldade de fazer cálculo. Aqui dentro dos 78%, nós temos aqueles que têm ansiedade matemática, têm dificuldade matemática e tem os descalcúlicos. E dentro desses, nós temos 40 mil que realmente têm muito problema e esses precisam de ajuda especializada para conseguir superar a sua dificuldade. Então, eu fui para o estado, agora nós estamos trazendo isso no quinto ano, matemática, em escolas públicas, aqui de Salvador, para fazer um apanhado de algo mais próximo de nós. 29% dos alunos conseguem dominar a matemática, tá, gente? 29%. E quem não consegue dominar a matemática são 71%, que corresponde a 57.000
718 crianças que estão ali matriculadas, elas têm dificuldade. Ali dentro nós temos aqui 21.136, que é o referencial de 26%, tem um aprendizado insuficiente, tá? E desses 21.136, nós temos aqui dentro desse grupo 4.064 alunos que são descalcúlicos. Então, para você, isso eu estou usando a amostra por quê? Porque a incidência de descalculia é entre 3% a 7%. E eu fiz o cálculo somente de 5% no meio termo, só para a gente ter uma base do que representa essa dificuldade hoje aqui na nossa cidade, tá? Agora, quando nós vamos ali para os anos finais, que é o nono ano, nós temos aqui 93% dos nossos alunos não dominam matemática. Então, de 726.464, 93% desse contingente, 675.661 alunos das escolas públicas, nos anos finais, no nono ano, eles não dominam matemática. 41 não sabe nada, 297. Ou seja, nós temos uma Feira de Santana inteira de alunos que não dominam. E temos 377.761 que manejam o mínimo, mas não o suficiente de matemática. E quem consegue o aprendizado adequado, que é o 8%, ou seja, nós não temos nenhum aluno aqui na rede pública, né, que foi submetido na avaliação, que correspondeu acima do esperado, mas 7% tem um aprendizado adequado. Então, nós temos 58 mil alunos. Agora, a gente faz uma comparação desse déficit aqui, é muito grande. Então, nós temos uma cidade toda aqui nos anos finais de 36.323 de descalculo no nosso estado. E já aqui em Salvador, nós temos 92% desses alunos não dominam. 36 mil deles são insuficientes. E dentro disso, nós temos 4.653 alunos descalcúlicos. Então, a gente pode ver, nós temos, então, em Salvador, um campo muito fértil para os profissionais, tanto de psicopedagogia, de psicologia, de neuropsicologia, trabalhar, sim, com certeza, esses alunos estão dentro das escolas, tanto públicas quanto particulares. Como eu só tenho acesso à rede pública, então, esses dados eu trouxe do site do QEDU, né, que está disponível para vocês, inclusive todos que estão aqui na nossa sala. Entre no QEDU, vasculhe vai lá na sua cidade, vê como é que está o IDEB da sua cidade, vê a proficiência da sua cidade, vê evasão escolar, né? São dados importantes que você que é professor também precisa estar ciente sobre isso. Agora, é de chorar quando nós vamos para o terceiro ano do ensino médio. Isso, para mim, é inconcebível. 99% dos nossos alunos, de uma amostra de 458 mil alunos, não dominam matemática, que é 458.122 alunos não dominam matemática no ensino médio. E 1% desses alunos é que tem o aprendizado adequado. 72% dos nossos alunos, 330.272 alunos, não têm conhecimento suficiente para manobrar a matemática. E 27% têm o básico, mas não necessário para manobrar. Somente 1%, 4.587 alunos conseguem fazer. E, pensando nos 458.710, tirando 5% deles são descalcúlicos, 22.935.
Então, para mim, isso é um dado que eu fico sem palavras para descrever isso. O quanto que os nossos governantes precisariam entender esses dados e entrar, gente, com ações, programas, treinamentos, né, capacitação para os professores. Tem alguma coisa que está errada. Isso aqui vai refletir na capacidade dos nossos adultos de trabalhar, de buscar empregos, né? De ter busca de renda pessoal. Então, para mim, eu fico estarrecida quando eu olho para esses dados, eu fico incomodada, eu fico aflita, e é por isso que eu me apaixonei pela educação, porque eu acho que a neuropsicologia, a psicologia, pode sim agregar muito, né, nos projetos de intervenção. Eu estou fazendo o meu mestrado justamente nesta área, que eu estou fazendo um mestrado no mestrado de desenvolvimento de intervenções, no desenvolvimento de intervenções em projetos educacionais. Então, assim, eu quero muito desenvolver um trabalho, pensando no meu mestrado, envolvendo, sim, o termo descalculia, envolvendo operações matemáticas, envolvendo intervenção nas escolas, para ajudar nossos alunos, ajudar nossos professores com essa grande demanda, né? Porque eles lidam com isso o tempo todo dentro da sala de aula. Agora vamos para dentro do conceito do que é descalculia, né? De acordo com o DCM-5, que é o novo, né? O que é descalculia? É a dificuldade, é o prejuízo matemático dentro do senso numérico, memorização de fatos aritméticos, precisão ou fluência de cálculo e precisão no raciocínio matemático. Ou seja, usar as habilidades matemáticas para somar, subtrair, dividir, multiplicar e raciocinar logicamente, usando o quê? Capacidades para a realização de operações aritméticas acentuadamente baixo da esperada para a idade cronológica. Então, assim, não é só ter a dificuldade, porque se você tem essa dificuldade, você tem 5 anos de idade, ok, mas você hoje é um adulto e ainda continua com dificuldade de manejar cálculos matemáticos. É uma criança que já tem 10 anos, 12 anos, então é esperado para ela o domínio de algumas operações e ela não consegue atingir isso. E uma coisa que eu coloquei aqui em destaque, que é quero hoje trazer aqui para a nossa sala que está presente, que dificuldade de manejo de matemática, né, das operações matemáticas, você que pode ter uma descalculia, ou conhece alguém que tem descalculia, ou na sua sala, né, ou o seu paciente tem descalculia, precisa ficar claro para ele que para a gente fechar o diagnóstico de descalculia, ele não pode ter comprometimento no coeficiente de inteligência, ele tem que ter uma inteligência na medida é na média, média superior, média ou superior. Cleudia, mas é possível isso? Uma criança ou um adulto que tem um coeficiente de inteligência na média ou média superior ou superior ter dificuldade em manejo de cálculo matemático? Sim. Por quê? Porque a gente entende hoje a neurociência, né, traz estudos e mais estudos e mostram que existe uma região específica do cérebro que maneja os cálculos matemáticos e que, por conta da maturação desse cérebro, e é de origem genética, onde tem um descalcúlico, ou o pai ou a mãe, ou os avós. Por quê? Porque é um problema, o transtorno de aprendizagem, ele tem 50% de chance de se manifestar no seu filho ou na sua filha. Se você tem, é possível que ele também vai manifestar, tá? Um de seus filhos, porque é uma chance de 50%. Agora, existe, às vezes, o estigma de que se eu não manejo o cálculo matemático, eu sou burro, eu não tenho inteligência. Isso não é verdade. E eu quero dizer para a nossa sala que a inteligência é um critério diagnóstico para que eu possa fechar o diagnóstico de descalculia. Então, é uma disfunção estrutural
de habilidades matemáticas que têm sua origem numa deficiência genética ou congênita dessas partes do cérebro. Ou seja, durante a maturação do cérebro, alguma dessas regiões, elas não amadurecem, elas não fazem coligação com outras estruturas, que são substratos anatômico-fisiológicos diretos da maturação das habilidades matemáticas de acordo com a idade, por isso que eu friso aqui da idade, porque cada idade é esperado um desafio matemático para você, sem uma disfunção simultânea de funções mentais gerais. Ou seja, o coeficiente de inteligência tem que estar mantido. Sem isso, porque quando a criança ou o adulto ou a pessoa tem um rebaixamento global, a dificuldade matemática ela vem associada com outras dificuldades que esse indivíduo tem. Então, não é a descalculia, é outro diagnóstico. E agora a gente vai entrar dentro do perfil cognitivo da descalculia, né? Mecanismos e regiões cerebrais envolvidos no empenho ou no desempenho das habilidades matemáticas. Nós temos aqui, primeira delas, toda criança ou adulto que tem descalculia, ele vai ter uma alteração em algumas estruturas das funções executivas. Lembrando que as estruturas da função executiva, nós temos aqui diversas. Nós temos a metacognição, nós temos o planejamento, nós temos a organização, nós temos o manejo de tempo, nós temos o controle inibitório, nós temos flexibilidade. Então, quando a gente fala de funções executivas, nós estamos falando de todas essas funções, né? E que a criança ou adulto que tem descalculia, ele vai ter um déficit nas funções executivas, uma vez que ele é submetido à avaliação neuropsicológica. Outra coisa que está embutido dentro das funções executivas, né? Além dessas habilidades que eu acabei de falar para vocês, nós temos a memória de trabalho que está envolvido diretamente com funções executivas. E dentro da memória de trabalho, nós temos 4 subsistemas. Nós temos o central, e que ele tem mais 3 subsistemas escravos, que a gente chama, que é a alça fonológica, que é o esboço visoespacial, e também, além do esboço visoespacial, nós temos também o... Qual é o nome aqui? Visoespacial, alça fonológica, e tem mais um, daqui a pouco eu me lembro. E dentro desses subescravos, desse sistema subescravo da memória de trabalho, nós temos aqui as habilidades visoespaciais, que é essa alça fonológica e a alça esboço visoespacial, exatamente, é visoespacial. Então, nós temos a alça fonológica e o esboço visoespacial. E o esboço visoespacial contém essa habilidade visoespacial, que é uma do subsistema da memória de trabalho. Tá? Então, quando eu vou fazer um perfil cognitivo de uma pessoa que tem dificuldades matemáticas, eu vou ver a função executiva, como é que ela está se processando. Dentro das funções executivas, eu vou ver a memória de trabalho. E dentro da memória de trabalho, eu vou verificar as habilidades visoespaciais. Hoje, nós utilizamos um teste chamado teste figuras complexas de Rey, que ele traz para nós a dificuldade que o indivíduo tem nessas habilidades visoespaciais. Então, uma vez que ele tem esse teste, a execução desse teste muito alterado, a gente já vai suspeitar ali de uma dificuldade no manejo de cálculos matemáticos, porque ele tem dificuldade nas dimensões, que vocês vão ver aqui agora. Tá? Que são as notações verbais e arábicas, né? Então, a gente precisa, são aqueles símbolos configurados, né, que a matemática traz, verbais e arábicos, que a gente precisa dominar. Tem os princípios aritméticos, que envolve a contagem, nós temos aqui fatos semânticos, que é o significado de, e temos também a memória procedimental. O que é a memória procedimental? É a memória motora de execução de algumas atividades, né? Então, a criança ela dá conta de fazer manejo de cálculos matemáticos de forma manual, então ela consegue manejar isso, tá? E temos também a noção intuitiva de magnitude. Essa magnitude é que o indivíduo tem
que pode dizer para ele que é grande, que é pequeno, que é perto, que é alto, que está na direita, que está na esquerda, que está em cima, que está embaixo, né? Então, as crianças com descalculia, o adulto, elas têm dificuldade de noção intuitiva de magnitude. Você chega para a pessoa que tem essa dificuldade, né? Ela está dentro de uma sala, você fala, eu acho que eu vou precisar de X metros quadrados de piso. Olhando para essa sala, eu posso ver que eu tenho que uma, duas, três, quatro, 5 metros por 5 metros, então 10 metros quadrados. Então, eu olho intuitivamente e posso imaginar quantos metros, porque eu tenho uma noção clara do tamanho de um metro. Já a pessoa com descalculia, ela tem muita dificuldade em ter noção espacial, medidas. Ela acha que o que está num saco vai dar numa tigela, porque ela tem dificuldade em manejo dessa quantidade, ela não consegue olhar para aquela quantidade que está dentro de 1 litro e pensar que aquela mesma quantidade cabe em um pote. Né? Então, são essas noções intuitivas que geralmente as crianças com descalculia elas apresentam. E quando a gente pensa nesse perfil cognitivo, olhando para dentro desse cérebro enquanto ele está executando esses cálculos matemáticos, a gente pensa aqui no sistema de cálculo. Então, tem os operadores aritméticos, os fatos aritméticos e os procedimentos de cálculo. Eles estão todos ali dentro de um sistema e você precisa de um cérebro para fazer cada uma dessas partes. Na hora que a gente pensa na execução desse sistema de cálculo, aí a gente precisa de uma representação semântica abstrata, ou seja, eu preciso manejar mentalmente informações. E nós vamos usar a produção de numerais arábicos, eu vou usar o processamento lexical e o processamento sintático. Então, no momento em que eu olho 24, eu sei o que é 2, eu sei o que é 4, eu sei o que o 4 na primeira posição de unidade é, eu sei o que o 2 na segunda posição de unidade significa que é 20, e não 2, mas 20. E o 4 está na posição na primeira posição, na unidade, então vale 4 unidades. E na segunda é 20 unidades. Então, isso, para que eu consiga ter essa leitura deste número, fazer esse tipo de representação, eu estou utilizando no meu cérebro o processamento lexical e o processamento sintático, para que eu possa produzir esses numerais arábicos com essa representação. Aí a gente pensa, poxa, como é que a gente vai fazer a produção de numerais verbais? Então, esse 24 que eu estou olhando aqui para a nossa tela, eu vou representar isso de forma verbal. Então, eu vou dizer para vocês que 2 nessa posição com 4 naquela posição significa que é 24. E eu sei escrever essas palavras, e quando eu vejo 24, o meu cérebro ele tem a representação numérica de 2 e 4. E, além disso tudo, a gente também ainda tem a compreensão de numerais arábicos. O que é a compreensão? É a lógica entre eles de soma, multiplicação e divisão. Então, quando eu olho 8 vezes 3, eu consigo, dentro dessa representação semântica abstrata, eu consigo manobrar 8 mais 8 mais 8, que vai dar 24. E dentro dessa compreensão de numerais arábicos, eu também tenho a compreensão verbal disso, que também vou usar o processamento lexical, né? Que a gente está vendo aqui que nós temos o fonológico e temos o gráfico. Por que o fonológico e o gráfico? Porque quando você fala para mim 8 vezes 3, eu visualizo, ouvindo o que você está dizendo, eu vejo o número 8, vejo o sinal de vez, vejo o número arábico 3, e eu consigo manejar esse cálculo e dar um resultado de 24. Então, parece ser simples para nós, ou para as pessoas que não têm dificuldade em manejo de cálculo matemático, parece que essa lógica aqui é muito simples, mas não é quando o indivíduo não consegue conectar todas essas áreas do cérebro aqui que vão fazer esse processo. Então, a gente sabe que não é tão fácil assim como aparenta ser.
Por isso que quando a pessoa que está com descalculia, os sintomas iniciais que ela começa a apresentar é dificuldade em contar, começa a usar os dedinhos, usar adequadamente conceitos matemáticos, mais ou menos, pouco, muito, antes, depois, por conta da magnitude que a gente já viu, dificuldade em compreender noção de tempo, ou seja, ele tem dificuldade de fazer manejo. Ah, não, 10 minutos dá para me chegar. Não dá. Lembra das funções executivas que eu falei lá no começo? Então, essa noção de tempo é a função executiva quem vai dar para esse indivíduo. E quando ele tem uma dificuldade na função executiva, ele vai apresentar esse déficit aqui. E também de espaço. Geralmente, as pessoas descalcúlicas, elas têm facilidade em se esbarrar nas coisas, o que ela acha que está perto, quando ela passa, ela se esbarra porque ela tem uma dificuldade dessa noção. Então, gente, esses aqui são os sinais iniciais. E ele tem as habilidades prejudicadas, linguísticas e perceptuais. Então, quando a gente fala disso, está falando da capacidade de reconhecer ou ler símbolos numéricos, aritméticos e agrupar objetos em conjunto. Então, para ele, a união de conjunto é um negócio dificílimo, ele não entende a lógica daquilo. Quando fala de habilidade de atenção, é saber copiar corretamente o número ou uma cifra, lembrar da soma, de somar os números, né? Quando fala assim, levar mais um, depois menos um, né? Multiplicação com zero, multiplicação com um número na chave, dois números na chave. Existe ali uma atenção durante a execução. E também nós temos a dificuldade nas habilidades matemáticas, propriamente em si, que é seguir sequências de etapas matemáticas, contar objetos e aprender a tabuada de multiplicação. Então, para eles é difícil aquela lógica, é difícil decorar, é difícil reproduzir isso na hora da operação matemática, porque você vai fazer a operação matemática, o cérebro tem que estar trazendo os números, porque para fazer a lógica, o cérebro tem que estar fornecendo informações, e eles têm muita dificuldade em relação a isso. Então, se eu vou passar de uma forma mais rápida, por causa do nosso tempo, esse material vai ficar disponibilizado para vocês, tá? Então, tem as manifestações que são dificuldade de identificação de números, incapacidade para estabelecer uma correspondência recíproca, escassa habilidade para contar compreensivamente, compreensão de conjuntos, conservação, cálculo, tudo isso ele tem muita dificuldade. Compreensão de conceitos de medida, aprender a dizer as horas, compreensão de valor das moedas, compreensão de linguagem matemática dos símbolos e dificuldade em resolver problemas orais. Né? Então, quando você dá para ele um exercício oralmente, sem que ele veja escrito, o cérebro dele tem dificuldade de pegar aquelas imagens para poder fazer manobrar abstratamente. E nós temos, dentro da descalculia, nós temos aqui tipos ou categorias que são 6, que é a verbal, a pragtognóstica, a léxica, a gráfica, a diagnóstica e a operacional. Não teremos tempo para trabalhar todas elas, vou passar rapidamente, porque eu quero abrir um espaço para vocês, né? Porque o meu tempo já está acabando, para que vocês possam falar, né? Fazer suas contribuições e me ajudar nesse processo, tá? Então, nós temos a descalculia verbal, que é a dificuldade de nomear quantidades matemáticas, os números e os termos. Temos a praquitognóstica, que é a dificuldade para enumerar, comparar, manipular objetos reais ou imagens. Temos a léxica, que é a dificuldade na leitura de símbolos matemáticos, maior, menor, multiplicação. Temos a gráfica, que é a dificuldade na escrita dos símbolos matemáticos. Temos a diagnóstica, que é a dificuldade em fazer operações mentais na compreensão de conceitos matemáticos. E temos a operacional, que é a dificuldade de execução de operações e cálculos numéricos, né? Então, geralmente, a que tem maior incidência é a descalculia operacional. Agora, para poder ajudar, nós temos hoje um instrumento na praça, né, nível de testes, e esse Coruja Promate não é somente para os psicólogos, né? Então, os psicopedagogos também podem manejar esse material. A Coruja Promate é um instrumento que é excepcional para mensurar as dificuldades das habilidades matemáticas, porque eles vêm separadamente em categorias. Enquanto você começa a aplicar
esse instrumento, você vai percebendo até qual habilidade esse indivíduo maneja e quais as habilidades que ele tem um déficit. Então, Coruja Promate, você que está me ouvindo aí, escreva esse nome, você que quer trabalhar com descalculia ou na intervenção de pessoas descalcúlicas. Esse instrumento aqui é muito bom, porque a partir dele você pode criar atividades para ajudar no desenvolvimento da habilidade que tem o déficit. E quero trazer para vocês também, assim, vocês que querem trabalhar na parte de intervenção, vocês não podem ficar sem esses 3 livros, tá? A Avaliação Neuropsicológica com o Leandro e Mallory Diniz, Neuropsicologia de Desenvolvimento com Jerusa, né? E Neuropsicologia Aplicação Clínica, também é excepcional, que também é de Leandro Mallory, né? Então, assim, esses 3 aqui, eu vivo o tempo todo com eles, manejando, recorrendo às informações, porque eles nos ajudam bastante no processo de intervenção, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês, né? E que estão aqui na nossa sala, e quero abrir agora, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho. Vamos lá? Então, já estou aberto aqui para as nossas contribuições. O que vocês acharam? O que mais chamou a sua atenção? Se você também ficou indignado como eu ao ver esses indicadores, para mim isso é uma tristeza. Pensar que eu tenho uma cidade do tamanho de Feira de Santana para ajudar, né, que está aqui dentro do meu estado, né? E eu quero muito contribuir. Então, eu abro agora esse espaço. Nós temos 10 minutos aí para poder você falar suas contribuições, fazer alguma pergunta. Quero muito que vocês participem. Itana Seabra está aqui conectando o áudio. Gostaria de falar? Vamos lá, esse espaço aqui é o nosso espaço para a gente trocar figurinhas, para a gente trocar telefones, trocar informações. Quem quer contribuir? Boa noite. Oi, Jackson. Para os íntimos é o Jackson, né? É, Jackson, que bom ter você aqui. realmente eu também fiquei. Esses dados para mim são novos, moro no Secretaria de Educação, Uhum, mas é assustador de fato ver tanta dificuldade e para uma, como é que eu posso dizer, para uma gama de pessoas que são carentes de acesso uhum, a, né, à educação. Então, assim, diante desse, já com a questão da descalculia e ainda pessoas fragilizadas pela oferta, eu acho que é uhum. assustador. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a questão do diagnóstico, né, Sim. da descalculia e em relação à inteligência, Uhum. né, pessoas, ou seja, com QI dentro da média e com dificuldade, o diagnóstico é feito assim, né, pelo que eu entendi. Pessoas com QI na média ou acima não são. Peraí, deixa eu reformular. O Isso mesmo. diagnóstico é feito em pessoas com QI na média ou acima, né? Exatamente. Então, Por que, assim, Jackson? Porque nós que também temos. afetaria outras áreas do desenvolvimento e da cognição. E não é isso. Exatamente. Inclusive, é um critério, por exemplo, na hora que você vai, uma pessoa tem uma suspeita de descalculia, ela precisa ser encaminhada a um psicólogo, a um neuropsicólogo, para fazer avaliação cognitiva e a gente vai observar o coeficiente de inteligência. Se ele estiver dentro da média, média superior ou superior, a gente pode fechar o diagnóstico de descalculia. Lógico, a gente vai aplicar o couro de apromate e a gente vai perceber o déficit, entendeu, Jackson? Enfim, Muito bem. Muito boa a sua contribuição, Jackson.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professora, Pois não? os dados que a senhora coloca são efetivamente estarrecedores. Uhum. Mas a pergunta que me vem é a seguinte: todas estas pessoas, todos esses seres humanos, são, como é que eu poderia formular bem essa pergunta para parecer interessante? Hum. Todas essas pessoas têm dificuldades, ou pode ser que a dificuldade seja do professor, que não ensinou bem. Acho que o senhor está fazendo uma pergunta provocadora, né? Porque, assim, isso vem a contribuir porque Crislane Sacramento, que está conosco aqui na sala, ela também coloca aqui no nosso chat dizendo: boa noite, pessoal. Esses índices evidenciam que os professores também precisam compreender mais e melhor a respeito dos conceitos matemáticos e, principalmente, a respeito de como o cérebro aprende, pois nesse resultado não há apenas pessoas com descalculia. Então, isso vem para contribuir aquilo que o professor Reinaldo está trazendo aqui para a nossa sala, né? Então, a questão do aprendizado matemático, será que, lógico, eu falei para vocês quais são o índice de prevalência de descalculia, que é entre 3 a 7%, né? E que eu fiz ali a conta de 5%, vocês já ficaram, sim, estarrecidos com esse resultado, né? Mas também tem a prática de como nós estamos ensinando a matemática dentro da sala de aula, né? Hoje, a matemática não é mais bem vista entre os alunos, também não é. Por quê? Porque a gente precisa, o professor, como o Crislane está dizendo, o professor também precisa compreender como esse cérebro aprende, que habilidades são essas, e como nós, dentro de sala de aula, podemos fazer esse cruzamento de uma metodologia que vai facilitar tanto para a pessoa com dificuldade, pessoa com ansiedade matemática e também com descalculia. Então, tudo que é feito de uma forma concreta para o abstrato também alcança as crianças com descalculia, com dificuldade de aprendizagem. Então, nós também temos que pensar no nosso método de aprendizagem dentro da sala de aula. Eu, Matheus? eu me preocupo muito, professor, porque eu fui professor de matemática Uhum. no início da minha carreira, matemática e física, e eu trabalhei em sala de aula de Fundamental 2 e de Sim, ensino médio por 15 anos. 15 anos é um bom tempo, boa bagagem. boa bagagem. Então, eu falo isso, como se diz modernamente aí, né? Tem essas modernidades. Eu falo isso com lugar, eu tenho lugar de fala, né? Uhum. E o que se percebe, e não estou fazendo aqui provocação barata, mas o que se percebe também é que do outro lado nós temos professores que ficam repetindo aqueles métodos antigos dos seus professores, dos seus professores e dos seus professores nessa corrente imensa e chega na sala de aula muitas vezes descompromissados com o aprendizado, aplicando ali métodos arcaicos, severos e mais importante, é lógico que existe a descalculia, é lógico que existe, Uhum. mas a gente tem que pensar do outro lado também, como a pessoa que contribuiu agora há pouco aí, nós precisamos pensar nos nossos professores, que muitas vezes têm descalculia e que chega lá na sala de aula aplicando ferramentas monótonas, né? E sem sentido, porque a gente Dando, não aprende dando os aqui, a mesmos gente não exemplos aprende, do livro, dando o a mesmo gente exemplo do livro, sem contextualizar para a os gente não alunos. aprende aquilo que não tem sentido, sabe? Uhum. Eu tenho um menino aqui em casa hoje, eu sou pai de um menino de 16 anos, sabe? Que está lá na metade do ensino médio, e Sim. muitas vezes eu, como professor de matemática, tentando ajudá-lo aqui no Bhaskara, que o professor sabe lá muito bem que tem aquela formulinha, mas ele não sabe para que serve. Uhum. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 4ac sobre 2a. Tá, Sim. e sim, isso é o que mesmo, né? Então, às vezes,
é descalculia, outras vezes é falta de sentido. Exatamente. Nós temos aqui também Matheus Messê, levantou a mãozinha, gostaria de contribuir. Matheus. E, ó, complementando aquilo que o professor Reinaldo acabou de dizer, eu fiz um curso de formação para professores no interior aqui da Bahia. Vou contar o milagre, mas sem dizer o santo. Quando eu cheguei lá, falei sobre essa questão de descalculia, né? Essa questão da dificuldade e tal. No final do evento, uma professora me chamou no canto e falou para mim assim: professora, eu também tenho descalculia e sou professora de matemática. Deus! Porque não tinha ninguém para dar aula de matemática, eu era a única disponível. E você precisa ver o meu sofrimento. Eu chamei uma outra colega para dar aula de matemática para mim, para poder dar conta de dar matemática de quarta série para as crianças. Jesus, Maria José. Você está entendendo? Então, isso que o professor Reinaldo está falando realmente acontece. De colocar professores que não dão conta de dominar a lógica matemática para ser professores de matemática. Isso é também uma das nossas grandes preocupações. Matheus também levantou a mãozinha aqui. Matheus, quer trazer sua contribuição? Cleane também. Por favor. Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite. Se for da sua preferência, né, e também eu tiver permitido, posso até ligar a câmera, entendo que às vezes para vocês, professores, é um pouco difícil, né, que a galera fica de câmera desligada. Se for de sua vontade e tiver permitido aí, eu posso ligar, não tem Claro, por problema, mas se favor. não for aqui... Ah, tá, tudo bem, então vou ligar, né, eu sei que para vocês às vezes é frustrante. Peraí, só ligar aqui. Não apareceu para a gente ainda não. Pronto, agora foi. Isso. Então, Pro, eu gostei muito, né, da sua palestra, sou seu conterrâneo, também sou daqui de Salvador. Então, vendo assim, né, tudo que a senhora trouxe, eu fiquei curioso assim um pouco nessa questão da descalculia. A gente sabe, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, isso. Então a pessoa já nasce com ele, tem a questão da base genética, né, que você até falou, tem 50% de probabilidade, né, de um pai ou uma mãe com descalculia, um avô, né, a pessoa que nasce acabar tendo ali. E eu fiquei curioso assim, para mesmo a gente sabendo hoje, né, que todas as nossas funções assim que o cérebro desempenha, várias partes dele estão envolvidas, né? Já se caiu por terra aquela teoria de que uma parte do cérebro trabalha mais ou menos em outras coisas. Mas de modo geral assim, qual seria a parte do cérebro mais afetada por uma pessoa com descalculia, né, que impede ali esse funcionamento dela ter, né, essa capacidade matemática, né, de fazer contas, de ter noção matemática, estoque de abstração, essa memória no aprendizado, né? Falou? Então, pensando nas funções que a gente acabou de trazer, Matheus, que é o pré-frontal, tá? Então, ali no pré-frontal, nas funções executivas, no hipocampo, na memória, né? Porque está ligado ali a memória junto com o pré-frontal, fazendo ali o esboço visoespacial, né? Fazendo esse contexto, né? A imagem vem, ela é processada, né? E ela é devolvida, né? Então, é tão interessante isso, Matheus, você dá uma figura geométrica para o cliente, né? Para o paciente, para o aluno que está aqui no meu consultório fazendo avaliação neuropsicológica, ele vê uma figura e escreve outra. É muito interessante. Assim, interessante e difícil para ele, né? Quando eu olho e vejo, e geralmente a gente garante para esse paciente, você está enxergando bem, o óculos está ótimo? Não, está ótimo. Estou enxergando bem. E você vê que a figura que ele está fazendo, que segundo ele, ele acha que está fazendo igual, entendeu, Matheus? A informação ela entra, mas a hora que ela precisa ser processada para ser devolvida, né, motoramente para ele e certificada, fazendo a conferência, ele não consegue conferir e ver que é diferente. Então, quando você aplica isso aqui no consultório, fica muito evidente a dificuldade desse indivíduo, entendeu? Se assim eu Sim, pronto, respondi. entendi. Pô, muito interessante mesmo, de fato, né? Imagina assim que na hora que está fazendo a avaliação, normalmente eles vêm com a suspeita já, né, encaminhamento. Aí Isso, imagino que quando bate o olho assim, já sabe que mais ou menos por onde é que vai passar ali, né? Uma isso, conclusão final. Só mais exato. uma pergunta, assim, se a senhora me permite, que eu fiquei também muito curioso, assim. A senhora falou, né, no final ali, um pouco sobre as intervenções, livros interessantes, né? Para nós aí que temos interesse em estar atuando, né, com Uhum. neuropsicologia, avaliação neuropsicológica, enfim. E o que é que hoje assim a gente tem, né, disponível,
de intervenções assim que tenham, né, um certo resultado, ainda que não seja tão expressivo quanto a gente desejaria, mas que venha tendo um resultado assim, né, para os pacientes conseguirem se desenvolver um pouco mais, né, nesse ramo aí da matemática, tudo, né, que independente se vai querer ser professor de matemática ou não, a gente sabe que é essencial, né, para a vida aí, para o cotidiano, enfim, para o desenvolvimento. Ó, área específica para ajudar na parte de intervenção é o psicopedagogo, tá, Matheus? Você é psicólogo ou psicopedagogo? Qual é a sua formação? Então, eu estou me formando em psicologia. Ah, Eu tá. recebi o convite do congresso aí, vim, né, interessado, tenho interesse em Ótimo. trabalhar na área, Ah, mas e estou me formando em psicologia ainda. pronto. Por que que eu estou lhe perguntando isso? Porque assim, a área específica para trabalhar a descalculia geralmente é o psicopedagogo, né, Renayama? Você que é psicopedagoga, que tem formação, tem experiência. Por quê? Porque quando a gente vai pensar na parte de intervenção, a gente vê que é outras gamas de outros conhecimentos e de um novo tipo de planejamento, entendeu? E que muitas vezes a gente não dá conta de avaliar e intervir, a não ser que você trabalhe dentro de uma clínica em que você tenha um trabalho multidisciplinar, que aqui na minha clínica a gente faz isso, Sim, tá? A gente tem um trabalho uhum. multidisciplinar. Então, eu faço avaliação, trago para a psicopedagoga, ela identifica as habilidades, inclusive cognitivas, com dificuldade, faz estimulação e também tem a intervenção psicopedagógica, né? Para ajudar a criança a chegar naquele raciocínio em que ela não consegue, dentro daquelas habilidades faltosas que o indivíduo tem. Certinho, professora? Pô, massa, massa, muito interessante. Eu também, eu estagiei, né? Tava estagiando até agora, a rotina acabou não batendo. Eu estagiava numa clínica que era assim também, tinha uma equipe multi, né? Então as intervenções a gente já passava para o TO, para todo mundo, ia ajudando. Isso. Massa, muito obrigado, viu, Pro? Ou eu que agradeço. Professora Renaielma, quer agora assumir?